Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, vídeo extremamente importante, um vídeo de pré-jogo, porque daqui a pouco, 9h30 da noite, a bola rola para Red Bull Bragantino e Flamengo, jogo extremamente difícil para o Flamengo, tendo em vista que o Red Bull Bragantino está ali na cola do Fla, na tabela do Campeonato Brasileiro, Flamengo em segundo, Bragantino em terceiro, Flamengo vai em busca do líder Cruzeiro, embora tenha um jogo a menos que a Raposa. Mas, repito, é um jogo extremamente importante e, para não perder o costume, é o tipo de jogo que o Cleiton vira o Neuer, porque o Cleiton será o goleiro do Red Bull Bragantino nessa quarta-feira. Então, a gente vai trazer o provável time. Tem também Michael recusando proposta para deixar o Flamengo, ou seja, continua no rubro-negro carioca. E o BAP, presidente do Flamengo, bateu o martelo sobre o futuro de Runco. Médico se envolveu numa polêmica aí após uma declaração em um grupo de WhatsApp, falando sobre De La Cruz. E tem também, pessoal, substituto de Wesley definido. José Boto pegou a mira, olhou o jogador e agora está tentando essa contratação para poder vender o Wesley à Roma por 25 milhões de euros, mais 5 por metas, ou seja, podendo chegar a 30 milhões de euros. Antes de trazer todas essas informações, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, hypar o vídeo, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos e com as amigas. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando sobre o provável Flamengo para pegar o Red Bull Bragantino daqui a pouco. Lembrando, o Flamengo tem muitos desfalques e já aviso logo, o Wesley vai jogar na lateral direita. Muita gente na dúvida se seria o Varela, se seria o Daniel Salles que foi relacionado. O Wesley será o lateral direito. E o provável Flamengo, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela na lateral esquerda. Everton Araújo sendo o primeiro volante, Alan está fora, a gente já avisou aqui, De La Cruz também está fora, Jorginho e Arrascaeta. E o ataque, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique voltando de suspensão. Esse é o provável Flamengo. Para mim não seria coerente ele começar com o Pedro, embora o Pedro tenha feito o gol da vitória em cima do Fluminense, mas o Pedro na ocasião do jogo foi a quarta, quinta opção. Ele entrou porque os deuses do futebol queriam muito que ele entrasse para poder fazer aquele gol da vitória, porque o Felipe Luiz colocou outros jogadores na frente dele. Vamos falar agora Runco ou Michael? Vamos começar falando do Michael, que recusou uma proposta, segundo o GE, ele recusou uma proposta de clube saudita e continua no Flamengo. Atacante que se recupera de dores no tornozelo não aprovou o modelo de negócio e projeto do Al-Ula, esse é o nome do clube, tá? Lá da Arábia Saudita. Expectativa de novas investidas do Oriente Médio. O que me chama a atenção nessa informação é que, beleza, a proposta foi levada pelo empresário ao Flamengo. Será que o empresário não consultou o Michael antes de levar ao Flamengo? Mas lá no Flamengo, na ocasião, sempre negaram que a proposta havia chegado. Que tinha acontecido uma ligação do empresário dele, que no caso é o Eduardo Maluf, caso ele não tenha mudado, é o Maluf que tem ótima entrada em vários clubes do mundo árabe, e aí o Flamengo ficou esperando. Mas o GE trouxe aí que o jogador... Eita, quase caiu o mouse aqui. O jogador recusou a proposta e fica no Flamengo. Então, vai continuar mesmo não sendo muito aproveitado. Eu acho que para ele seria uma boa respirar novos ares. Galera, vamos agora para o assunto Runco, porque o BAP, presidente do Flamengo, bateu o martelo. Muita gente estava questionando o que seria feito e cerca de 24 horas depois do episódio do vazamento da conversa do Runco em um grupo de WhatsApp chamado Fla Barra, que tem algumas pessoas ali, inclusive conselheiros, e aí o Runco acabou respondendo um outro membro e falou sobre o De La Cruz, e de fato são declarações fortes, embora muita gente saiba que de fato o De La Cruz não vive um bom momento fisicamente e tem alguns problemas crônicos no joelho. Mas quando é um médico do clube falando, isso soa ainda mais forte. E aí, depois de muita cobrança em rede social e até mesmo cobrança interna de algumas pessoas, o BAP decidiu afastar Runco e o Runco não faz mais parte do quadro de funcionários, ou seja, está demitido.
ele não vai continuar como diretor médico do Flamengo. O Flamengo, lembrando, essa informação foi publicada primeiro pelo jornalista Thiago Asmar, conhecido também como O Pilhado, inclusive faz um baita trabalho na Jovem Pan com outros jornalistas, é um grande programa, inclusive. Ele publicou primeiramente nas redes sociais dele, nós confirmamos, e de fato o Runco está de saída do Flamengo para poder, enfim, estancar um pouco essa crise aí. O BAP até o momento não se pronunciou, que é o presidente do Flamengo, mas essa informação que a gente tem, Runco, portanto, de saída. Como de praxe, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que essa decisão foi a melhor, pensando no Flamengo? Achava que não, deveria só afastar, não demitir? Quero a opinião de vocês sobre esse episódio envolvendo José Luiz Runco e De La Cruz. De La Cruz, já falei para vocês, fez postagem nas redes sociais, dando a entender que não vai se abalar por conta disso, mas tendo um pouco de empatia, qualquer ser humano iria sentir um pouco. Um médico do seu clube dizer que praticamente você não tem mais condições de render em alto nível no futebol, estamos falando de um De La Cruz, gente, eu vou até ver a idade dele aqui, porque eu acho que ele não tem nem 30 anos, cara. E o Flamengo investiu extremamente alto para contratar esse jogador. Ele tem 28 anos. E imagina, você com 28 anos ouvir que você não performa mais em alto nível. Enfim, é isso. Eu quero agora a opinião de vocês. Falando agora sobre o mercado da bola, galera. O Flamengo está aí em busca de um substituto do Wesley para poder sacramentar a venda de Wesley para a Roma por 25 milhões de euros, mais 5 metros, totalizando 30 milhões de euros. Uma baita negociação. E aí o jornalista italiano Fabrício Romano trouxe que o Flamengo está tentando dar chapéu no Besiktas e contratar Emerson Royal do Milan. Já há um acordo verbal entre turcos e italianos pela transferência do lateral direito. Mas o Fla tenta atravessar o negócio de última hora. Milan e Emerson Royal estão analisando se respeitam o acordo com o Besiktas ou dão um sinal verde ao Flamengo. O clube carioca quer fechar a contratação de um lateral direito antes de liberar o Wesley para a Roma. Essa última informação a gente falou aqui na sexta-feira, quando o próprio Fabrício Romano disse que o Wesley estava vendido, tudo acertado, e que nem deveria jogar o Fla-Flu. De fato, ele não entrou em campo contra o Fla-Flu, mas não porque ele estava vendido, porque ele estava, entre aspas, sem cabeça, segundo o Felipe Luiz, para entrar em campo. E eu falei para vocês, galera, o BAP não vai autorizar a venda do Wesley sem que tenha um substituto engatilhado. E essa é a tarefa de José Boto, ele está tentando. Emerson Royal. Eu não lembro do Emerson Royal. Vou contar aqui o histórico dele para vocês. Ele é um jogador de 26 anos, tá? Começou na categoria de base do São Paulo, sub-15. No sub-17 foi para Ponte Preta, onde ficou até 2018, quando foi para o Atlético Mineiro. E no Atlético Mineiro se destacou e foi para a Real Betis da Espanha. Depois teve uma rápida passagem pelo Barcelona, tá? Aí em 2021 chegou ao Tottenham. Ficou lá 3 temporadas e está no Milan desde a temporada 2024-2025. E estava bem encaminhado ao Besiktas da Turquia. Repito, jogador de 26 anos. Pela seleção, tem Copa América 2021 no currículo, Sul-Americano Sub-20 em 2019, Torneio de Toulon 2019, Torneio de Toulon 2017. Característica... tem uma informação importante. Putz, eu queria lembrar o nome da pessoa que postou. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Falando que ele não joga... achei. Enzo Monteiro falou no Twitter. Emerson Royal não entra em campo desde janeiro por conta de uma lesão na panturrilha direita. Gente, isso é grave, hein? Isso é grave. Não dá para, enfim, contratar um jogador inativo há tanto tempo assim. Mas fica aí o crédito ao Enzo Monteiro. E aí, pessoal, para quem não lembra, não se recorda, são características diferentes do Wesley. O Emerson Royal é um jogador muito mais defensivo que o Wesley. O Wesley vai muito mais ao ataque. É um lateral mais ofensivo. Características diferentes. O Varela já é um pouco mais defensivo. Na minha concepção, acho que seria mais interessante contratar um jogador com características
iguais, parecidas com as do Wesley, pelo menos para estilo de jogo, porque é estratégia. Eu vou pegar um adversário que eu acho que a lateral direita tem que ser mais ofensivo. Você bota. Não, pode ser mais defensivo. Aí você bota o outro. Enfim, questão de estratégia. Quero a opinião de vocês sobre esse jogador. Se o Flamengo de fato trouxer o Emerson Royal para a vaga do Wesley, é uma boa? Não é uma boa? Quero a opinião de vocês, tá, galera? Rapaz, mais uma informação aqui, bastidores. Vitor Sérgio, dirigente já chegou a dizer que Arrascaeta se achava mais jogador que era, e o atleta soube. Dirigente disse em rodinha com jornalistas que De La Cruz estava, entre aspas, podre, e todos os pontas do time são, entre aspas, burros. Cara, isso é bem sério. É o Vitor Sérgio, trabalhei com ele no Sport Interativo, é um jornalista bem sério. Manda um abraço, mandar até um abraço aqui para ele. Me ajudou demais nos tempos de Sport Interativo. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal. Valeu!